Pode orar, Aline, pra gente. Pai, primeiramente, obrigada, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, na tua presença. Gratos estamos a ti, Senhor, por mais uma reunião, Senhor, que estamos aqui estudando a tua palavra. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, Senhor, abençoe a vida daqueles também que estão trabalhando, aqueles que não puderam comparecer hoje. Abençoe, Senhor, que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, abrindo mais ainda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor pretende falar conosco. Abençoe a vida do presbítero Anderson, o Senhor que estará dirigindo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu projetar aqui o slide. Tá compartilhando aí? Uhum. Sim. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Bem, então, hoje, né, nós vamos terminar o estudo em Filipenses, né, capítulo 4. Espero que todos aqui tenham acompanhado os nossos estudos, né, durante esses dias, né, e possam estar entendendo aí o que a gente está discutindo. E ficamos aí com versículo 21, versículo 22, versículo 23, né, do capítulo 4 de Filipenses, né? E, bom, Rodrigo, boa noite. E aí a gente tem, assim, né, um trecho pequeno, que a gente fala assim, nossa, um trecho... São 3 versículos, né? Versículo 21, 22, 23. E a gente, né, pensa assim, olha, pouquinha coisa e tal, mas eu estava lendo aqui, eu fiz algumas anotações sobre o texto, né? E achei bastante interessante, né? Então, queria compartilhar com os irmãos e aqueles também que estão nos ouvindo aí no podcast depois, né? Para a gente tentar aplicar isso em nossas vidas, né? O texto bíblico, né? É Filipenses, capítulo 4, 21, 23, e eu usei o texto, né? Da versão revista e atualizada, tá bom? Até propositalmente, porque primeiro que é o que a gente usa na igreja presbiteriana, né, como um padrão já definido pela IPB, e segundo porque é o que melhor representa o que Paulo, né, queria escrever aí à igreja de Filipos aí. Então, vamos ler aí o texto, né? Eu vou ler um versículo e aí depois quem quiser ler o outro versículo, né, de forma voluntária aí até a gente terminar o último aí. São só 3 versículos, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Peraí, gente, me enrolei aqui agora. Vamos lá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Filipenses, então, 4, 21 até o 23, né? Só relembrando, né? Já que a gente está finalizando, vamos relembrar aí de tudo que a gente viu. A Epístola aos Filipenses aí é conhecida como a carta que Paulo redigiu aos habitantes de uma comunidade de Filipos, né? Uma cidade importante aí do Império Romano. Eu acho que eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Com esse apontador aqui, né? Nessa região, é a região oriental da Macedônia aqui, né? Perto aqui da Grécia, essa região de navegação importante aqui no Mediterrâneo, tá? Uma cidade bastante importante do Império Romano, por causa dessa localização geográfica, nessa zona, né, de comércio. Era uma região montanhosa entre a Ásia e a Europa, né? Paulo estava preso, né? A gente sabe disso, né? Provavelmente Paulo escreveu essa carta entre o ano 61 e o ano 63, aproximadamente, tá? A gente sabe que ele não escreveu só Filipenses, escreveu Colossenses, escreveu outras cartas, né? Timóteo.
dali da prisão, né? O que a gente já discutiu aqui nos outros estudos, né? Isso não impediu a prisão, né? Não impediu Paulo de ser uma pessoa que, quando a gente lê, motiva a gente, porque naquela condição da prisão ele fez coisas fantásticas, né? Talvez se nós estivéssemos numa condição similar à de Paulo, estaríamos reclamando, resmungando, mas Paulo não deixou passar nenhuma oportunidade. E ali ele escreve para a igreja de Filipenses, né? Uma comunidade romana. E um dos principais motivos que a gente viu, né, desse estudo, né, que a gente fez, né, de Paulo, né, foi expressar uma profunda gratidão, né, e afeto, né, de Paulo aos santos de Filipos ali, né. A gente viu que não por uma ou mais de uma vez, né, eles prestaram auxílio financeiro a Paulo, fizeram, né, a ajuda a Paulo financeira ali, uma igreja que de fato reconhecia, né, e era grata àquilo que Paulo prestava para eles, né. Essa ajuda se deu na segunda viagem missionária de Paulo, que encerrou em Roma, né. Então ele estava escrevendo para um grupo de cristãos, né, não judeus, tá, mas que estavam em Roma, tá, que estavam ali convertidos, né, e numa situação bastante, bastante estava em Filipos, né, mas e ele preso em Roma, mas bastante diferente, né. Nós vimos aí algumas questões interessantes ao longo do livro de Filipenses, né? Eu vou destacar aí, né, Filipenses 2,17, só pincelando o que a gente viu, que Paulo sempre foi um homem pronto a dar sua vida, né, como libação em favor dos outros e do evangelho. A gente viu isso, né? Paulo era um homem pronto a dar sua vida sem constrangimento, com alegria, que a gente viu isso, né? Nos textos que a gente viu em Filipenses 2, 17, 18, ele conseguia retirar dos momentos de dificuldade aquilo que alegria, motivação, né, êxito, ânimo para poder estar pregando o evangelho. E isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma coisa fantástica. E não é diferente nessa parte final. A saudação final aí, tá? Aí eu botei o Dr. Spock aí, vocês estão vendo? Fazendo a saudação, né? É brincadeira, tá bom, gente? Só para descontrair, né? É claro que Paulo não fez essa saudação, né? Mas Eu eu queria achei fazer uma que... piadinha também, mas eu me segurei aqui. Ah, Todos da casa de César saúdam, né? Aí eu pensei logo, eu ia fazer esse trocadilho da tua casa, Anderson e eu, César. eu sou César, mas não sou aquele César lá não, hein? Mas o meu é com Z, Ah, que bom. né? Mas aí, ó, a saudação do Spock aí, né? Tô brincando, tá? Quem gosta de Star Trek, a minha geração, já que vocês perguntaram a minha idade, né? Gosta disso aí, né? Mas a saudação, essa saudação de Paulo, ela é fantástica, porque ela continua nesse mesmo princípio, tá? Continua esse mesmo princípio. E eu vou separar esses 3 versículos, né, que a gente leu, né? O pessoal vai olhar isso aí e não vai entender nada, essa saudação de Spock aí, mas tudo bem. Tá assim, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, né? Os irmãos que se acham comigo os saúdam. Se a gente, né, pegar a versão, esse é o texto que eu peguei da revista atualizada, né? Se a gente pegar a revista e corrigida, tá? A tradução, né? Revista e corrigida, o texto muda. O texto está assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, né? E quando a gente vai para a revista e atualizada, que é a gente saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Isso denota uma diferença total do que Paulo quis dizer. Por isso que a gente, né, embora a tradução ali ela seja muito similar, em alguns momentos a revista atualizada ela é mais fiel ao texto original, né? Saudai era mais que cumprimentar. Saudar era
expressar desejos calorosos de paz e de bênçãos. Era identificar-se, porque ele fala saudai cada um dos santos, né? Individualmente, com cada pessoa. Então, Paulo, ele olha para aquela igreja, né, de Filipenses, né, e ele está saudando de uma maneira especial, ele está fazendo essa expressão calorosa de paz e de bênçãos, né, desejando bênção e paz para aquela igreja, mas ele não faz de maneira coletiva. Ele faz isso, né, olhando para cada um dos irmãos ali individualmente, tá? Individualmente. Ele faz essa identificação, pessoa dele e dos irmãos que estão com ele, pessoa a pessoa, cada um, tá? A cada um. Eu botei a cada um e não a todos. Todos seria de uma maneira geral. Então é tipo olhar para vocês aí, né, e falar assim: olha, eu desejo a todos vocês aí uma boa noite. É diferente quando eu falo, Aline, eu desejo você uma boa noite. Rodrigo, eu desejo você uma boa noite. Lídia, eu desejo você uma boa noite. E é isso que Paulo está querendo expressar no texto. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Ele faz uma comunicação pessoal, no particular, no íntimo, numa relação de intimidade, de amizade com aqueles irmãos em Cristo, de uma forma toda especial. Ele não trata os irmãos de uma maneira generalista, os irmãos dele. Ele pega ali e ele faz uma visão de um ponto de vista totalmente particular e especial. Ele fala assim: olha, eu vou me despedir, mas eu não vou dizer assim, tchau para todos. Ele se despede de uma maneira carinhosa, né? É, de uma maneira particular com cada um, né? Isso traz uma conotação importante, né? Dentro do evangelho, de unidade, de que cada um é o nosso irmão e que cada um merece o amor e o respeito do próximo, né, dos outros irmãos. É diferente de a gente dizer assim que eu amo a alguns, eu amo a todos, quando eu digo que eu amo a cada um. Quando você fala que você ama a cada um, você imagina o rostinho, a feição de cada um, tá? Então ele chama essa individualidade. E ele faz uma outra menção: saudai a cada um dos santos, né? Aí entra um outro conceito aí, né, de santos ou de santidade ou de santificação, né? Mas ele, fato é que Paulo chama aqueles irmãos lá de santos em Cristo Jesus, né? De santos e não de membros da igreja ou de, como é que alguns chamam de rebanho, como é que a gente usa outros termos aí, né? Não, não, não. Ele olha para aqueles irmãos de maneira individual, de maneira particular, e chama cada um deles de santos em Cristo Jesus, né? Aí só para a gente discutir a questão de santo, santidade, isso aí daria uma aula, né? Santos, né, lá no catolicismo, se a gente for olhar no catolicismo, ele tem uma conotação, um significado completamente diferente do que a gente entende que Paulo está querendo trazer aqui, né? Não é verdade? Lá no catolicismo, o santo é aquele que teve uma vida sacrificial, uma vida de ação com relação ao próximo, né? Fazendo ajuda ao próximo, e que depois da sua morte geralmente é reconhecido, muitas das vezes venerado, adorado, lá na Igreja Católica, muitas das vezes até como intercessor, né, entre Deus e o homem lá, né? Essa ideia de santidade no catolicismo está ligado a benfeitorias, uma vida de exemplo no sentido de fazer o bem ao próximo, né? Naquela visão, né, de trazer benefício. Às vezes, no nosso meio,
né? E não é verdade que a Bíblia não mostra isso para a gente, né? Mas a gente vê isso. A palavra santo no nosso meio também pode passar a ideia daquele que não tem pecado. Não é verdade isso? Vocês já ouviram falar disso? Ah, o fulano é santinho, né? O fulano é santo. Ou no sentido de que ele é uma pessoa superior a outra, né? No sentido de que é uma pessoa que está acima dos demais, ou que tem uma relação talvez mais íntima com Deus, ou de superioridade espiritual. Também não é esse o significado da palavra santo que Paulo aqui está querendo trazer, tá bom? Paulo traz para a gente aqui um significado mais relacionado à questão da santidade. O termo, né, a palavra que ele usa aqui para santo, lá no grego, né, é hagios, né, que significa sagrado. Na verdade, é um termo utilizado para objetos que são separados para rituais. E se a gente, para um propósito específico, de não, algo que foi separado exclusivamente para aquilo. Então, quando a gente aplica esse conceito, essa ideia, né, de hagios, de sagrado, de separado, na vida da igreja, na comunidade da igreja, nós estamos dizendo que santos são aqueles que foram separados do mundo através da sua crença em Cristo Jesus. Nós não estamos nos referindo aqui a pessoas que viveram uma vida, né, de sacrifício para beneficiar um ou outro, para trazer benefícios, embora o Evangelho ensine que a gente tenha que se preocupar com o próximo. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui, e nem santo aqui não tem a ideia de que somos sem pecado, ou que somos superiores, ou alguma coisa nesse sentido. Mas Paulo está dizendo o seguinte: saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Vocês estão aí, e vocês são diferentes, vocês são separados em Cristo Jesus. Vocês não são do mundo que está aí. Vocês são alguém, cada um de vocês, santos, separados, especiais, separados para Deus em Cristo Jesus, para que em Cristo possamos ser de Deus, né? Então, assim, é algo bastante peculiar, bastante particular, né? Essa ideia que Paulo, né, como ele se refere, quando ele começa a se referir aos cristãos daquela época ali. Tudo bem? Vocês estão ouvindo aí? Sim, tudo bem. Sim? Alguém quer... E aí, para abrir para um comentário aqui, hoje em dia a gente quando olha isso, a gente vê esse carinho que Paulo, né, tinha. E está fazendo isso com um carinho tão especial, né, com um carinho tão profundo, que hoje a gente olha para os nossos arraiais, quando a gente olha para as nossas igrejas, quando a gente olha para os nossos locais, né, onde a gente se congrega, né? Eu não estou dizendo especificamente, por favor, né, a igreja, estou falando o evangelho de maneira geral, tá bom? A gente vê ali dentro da igreja, né, hoje, cristão, uma visão completamente aversa desse primeiro ponto aí do capítulo 21, né, dessa primeira parte do capítulo 21. A gente vê competição, a gente vê um irmão não reconhecendo o outro, a gente vê uma igreja querendo pegar o outro dentro da outra igreja, uma pesca dentro do aquário, a gente vê vaidade de líderes, a gente vê necessidade de juntar gente para ter promoção dentro da igreja, a gente vê individualismo, né, dentro da igreja, cada um cuidando do seu espaçozinho, seu jardinzinho ali, né? Na verdade, Paulo está dando o real sentido de que é igreja, santos e separados, e uma saudação calorosa, individual, dando a cada um aquele do mais íntimo ali. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso. Alguém quer comentar alguma coisa? Silêncio? Por enquanto não. Não? Tranquilo. Uma outra questão é que ele fala assim,
os irmãos que se acham comigo vos saúdam, né? Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, né? Todos os santos, verso 22 agora, né? Eu botei, ó, casa de César. Não é minha casa não, hein? Meu sobrenome é César, mas é com Z. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Verso 22. Então, ele está se referindo novamente a todos os santos. E aí ele está fazendo uma relação de aqueles que estavam com ele, Paulo, também são santos. Olha só que coisa interessante. Nós também somos separados, somos corpo de Cristo. Nós também somos separados. É santo, né? Saudando outros santos, né? Essa relação entre irmãos em Cristo, entre pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, tá? Fazendo uma saudação entre um e outro, né? Todos os santos, né? Entre aspas aí, ele devia estar exercendo alguma liderança, mesmo preso, porque fala em nome de todos. Então ele está se referindo a todos ali, por exemplo, a Timóteo, a outros que estavam juntamente com ele, outros que visitaram com ele, né? E ele faz essa relação aqui, né? Olha, eu não estou falando só de mim, da minha parte individual, mas estou falando de todos aqueles que me acompanham, aqueles todos que estão comigo, né? Que estão me auxiliando, que viram o que vocês fizeram por mim, que acompanharam, né, a minha luta aqui na cadeia. Eles, todos os santos, também vos saúdam, né? Então, assim, ele demonstra aí uma relação afetuosa entre irmãos em Cristo e de como é que você tem que trabalhar essa ideia, né, de que o homem, ou melhor, essa ideia de comunhão e de convivência entre os irmãos, né? E aí tem um texto, uma coisa bem interessante, né? Uma coisa aí que eu separei aí, até chamei a atenção no slide, né? Porque ele fala aí a todos os santos da casa, né, de César, né? Opa, chegando uma mensagem aqui que deixa eu apagar. Bem, aí eu botei algumas questões aí, né? Ele está se referindo à casa de César, né? O que é a casa de César? A que ele está se referindo aí? E está se referindo aí, olha só, especialmente os da casa de César. E está se referindo aí, né? Provavelmente, né, quando ele fala casa de César, né, aqueles cristãos que estavam no palácio de César, né, que viviam ali, né? E não estavam se referindo aos oficiais romanos, aos prédios do império, mas estavam se referindo aos cristãos que viviam ali, né? E a gente vai tentar entender por que ele se preocupa especialmente com eles, né? Ele usa a palavra especial, tá? Para se referir a esses irmãos, tá? Para que a gente possa entender aí esse texto aí. Então, olha só, mais ou menos, esse texto foi escrito aí no ano 61. Eu já falei para vocês aí, por 18 anos aproximadamente da morte de Jesus. Lá, nessa época, no palácio, né, o imperador romano, né, que era chamado de César, era um famoso aí, né? Vocês lembram de quem era? Quem era o imperador dessa época? Olha aí a fotinha dele aí, muito bem. Nero, né? Quem lembra de Nero? Opa! Né? Nero era um imperador. Nero gostava de churrasco. Gostava, ele viveu ali, né? Foi imperador do ano 54, um pouquinho antes disso aí, até o ano 68, antes, né? Ali mais ou menos ali depois de Cristo ali, né? O ano 54, 68. E pegou esse período aí, né? De Paulo preso aí. E ele é um cara, era um imperador que vai para cima dos inimigos. Ele é um cara que só para a gente ter uma ideia um pouquinho de que Nero, né? Nero, a mãe de Nero vai assassinar o marido, né? O terceiro marido, para poder assumir o poder, né?
na sequência lá, né? Outra coisa é Nero depois vai assassinar a própria mãe, porque a mãe passa a ser uma ameaça. Quando ela mata o marido, ela passa a ser uma ameaça a tomar o lugar dele no império lá, né? Depois Nero, né? Ele assassina a sua própria esposa, tá? Para ficar com a mulher de uma outra pessoa que era casada. Esse cara era, né, era um cara cruel, né? Ele, por exemplo, né? Ele fazia crueldade contra os cristãos ali. Muitos cristãos eram queimados vivos, tá? Os corpos eram enficados em estacas, colocados ali no jardim do palácio, para poder iluminar, né, à medida que os corpos queimavam e ardiam, né? Ele exigia idolatria, que eles adorassem a ele como rei. Era um império de corrupção, de traição. E é nesse ambiente que esses cristãos santos e separados viviam no meio, né? Olha que coisa interessante. Paulo sabia disso. Paulo conhecia, parecia que ele conhecia alguns desses cristãos, né? Isso, obviamente, quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, caramba, como é que ele chegou a esse tipo de conhecimento? Primeiro, né, em primeiro lugar, eu botei assim, né? Não é o lugar que faz o homem, não sei se vocês estão vendo aí embaixo, mas é o homem que faz o lugar. Paulo estava preso. Paulo estava preso. Mas Paulo nunca contesta essa prisão. Na verdade, ele tenta se defender, ele vai, né, ele vai tentar se defender por várias vezes, ele faz lá o seu discurso, mas Paulo compreendeu que ele tinha ali um propósito aquilo ali. Talvez, né, esse tempo que Paulo permaneceu ali, se defendendo, tendo contato, preso em Roma, né, na sua primeira prisão, depois estar algemado, ter convivido ali com a guarda pretoriana, né, com a guarda da escolta do imperador romano. Na verdade, Paulo, isso permitiu que Paulo tivesse contato e conhecesse alguns desses irmãos ali que viviam ali, né? E Paulo escreve para eles, né? Paulo não perde nenhuma oportunidade. Ele olha, né, e fala assim, olha, especialmente para aqueles que estão na casa de César, aqueles que estão no palácio, né, trabalhando, aqueles que estão vivendo debaixo desse jugo do pecado, nesse antro de corrupção, nesse antro de traição, nesse antro de assassinatos, nesse antro de idólatras, nesse antro ali. É para você, meu irmão, que eu estou falando. É para você. Então, olha que coisa interessante. Paulo reconhece que é possível ser cristão nesse meio, né? Ele chama eles de santos e separados, e se refere a ele de maneira bem especial, né? Mostrando que não é o lugar que faz o homem, né? Mas o homem é que faz o lugar. Mesmo eles dentro daquele ambiente ali, mesmo eles dentro daquele ambiente de podridão, né? de torpidez, eles tinham, de fato, né, a capacidade de serem luz ali naquele local. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente vê é que nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Não é verdade isso? Então, vocês imaginem, quem é que poderia imaginar que dentro de alguém lá, alguém dentro do palácio, vivendo nessas condições, que era um local de reduto de intrigas, de paixões ali infames, né? de questões devassas, né? De que Nero, a gente sabe que Nero tinha essa característica, né? De ser um homem devasso, ser um homem violento, cruel, um homem capaz de assassinar a própria mãe. É nesse ambiente hostil ali, tá? E que muitos ali serviçais, que muitas pessoas do palácio foram convertidos a Cristo, né? É nessa ausência total de virtudes que o Espírito Santo tocou no coração, que o Espírito Santo tocou e resgatou pessoas ali, né? Que tirou do inferno daquele local, um local onde só tem devassidão moral, pessoas que estão
completamente longe, distantes de Jesus, de Deus, de Cristo. É nessa condição que pessoas foram libertas, que foram transformadas e que foram salvas pela graça. Então, isso demonstra o poder do evangelho também, né? Ele pode salvar homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos, independente, né, de quem quer que seja, independentemente de onde estejam vivendo, de onde estejam mergulhadas, de onde estejam, né? Você pode estar numa depravação total, mas o poder do evangelho tem poder para mudar a sua vida, né? E aí isso é um ponto interessante. Outra coisa interessante que eu botei aí, né, que terceiro pontinho aí embaixo da imagem, é que não existem pessoas descartáveis para Deus, né? Talvez, né, muitos de nós façamos julgo de pessoas que estão vivendo em ambientes similares a esse, né? A gente quer hoje que os crentes sejam só santinhos, bonitinhos, né? Cheirosinhos, com a Bíblia debaixo do braço, mas o evangelho atinge essas pessoas. Muitas das vezes, né, nós da igreja descartamos essas pessoas. E olha que coisa interessante, na casa de César, nessa condição que eu descrevi para os irmãos aqui, haviam eleitos de Deus, haviam pessoas que foram lavados no sangue do Cordeiro e transformados em novas criaturas, tá? Então aquela ideia, né, de que eu não quero citar aqui jargões que a gente está utilizando aí no dia a dia, para a gente não fazer nenhuma relação com questões políticas, por favor. Mas eu vou usar um termo aqui: não existem pessoas irrecuperáveis para Deus. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não existem pessoas irrecuperáveis, tá? Pode ser bandido, pode ser traficante, pode ser pessoas que estão vivendo numa condição de vida de imoralidade. Deus não joga essas pessoas na lata de lixo, tá? Essas pessoas podem ser santas e santificadas pelo poder do evangelho. E é isso que a gente tem que crer. Não na destruição dessas pessoas, não no descarte dessas pessoas, mas a gente tem que crer na transformação poderosa dessas pessoas. Outro ponto interessante, tá, é que aqueles que são salvos por Cristo pertencem à igreja verdadeira. A única igreja verdadeira, a igreja dos santos, a igreja invisível de Cristo, né? E eles estão Paulo, né? E está se referindo a esses aí, aos santos da casa de César, tá? E os irmãos de Filipos ali, né? Eles não se conheciam, mas faziam parte da mesma família. A questão geográfica não podia separar eles. Eles fazem essa calorosa saudação afetuosa, independentemente da distância e do desconhecimento presencial deles, né? Olha que coisa fantástica. E hoje, muitas das vezes, está dividido em várias denominações aí religiosas, né? Um é batista, outro é presbiteriano, um é isso, outro é aquilo, outro é assembleia, outro é... Na verdade, só existe uma única igreja verdadeira. Essa igreja resgatada no sangue do Cordeiro em Cristo Jesus, né? É isso aí. Quando a gente for para o céu, não vai ter denominação nenhuma. Vão ter aqueles que creram e foram salvos porque Cristo morreu na cruz por cada um de nós ali, né? Então, esses são pontos interessantes dessa palavra aí de Paulo, aí, né? Desse versículo 22. E para fechar, né? Não podia ser diferente, eis a bênção, né? Verso 23. E a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Olha que coisa fantástica, né? E a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo, essa é uma bênção, né? Ele termina esse, como é que eu vou dizer? Ele termina essa saudação, esse texto, como começou lá em Filipenses capítulo 1. Daqui a pouco eu vou falar disso. Sempre na visão de Cristo, sempre calcada em Cristo. Ou seja, é uma bênção cristológica o tempo inteiro, né?
normalmente se abençoava em nome de Deus. E Paulo, ele faz uma coisa interessante, ele muda isso e traz essa bênção em nome de Cristo, porque ele está demonstrando claramente, né, que Cristo é Deus. Tá? Então, essa bênção cristológica aí, ela tem um porquê de existir, né? E aí ele usa o termo graça, a graça de Jesus, né? E ele dispensa essa graça à sua igreja, né? Graça, né? Algo que nós não merecemos, né? E está se referindo à graça da salvação, da misericórdia de Deus, para que essa salvação e a misericórdia de Deus estivesse sobre aqueles que são salvos ali. Eu botei aqui uma curiosidade, né? Eu fui olhar o que significa a palavra graça, né, e paz lá no grego, porque ele começa com a graça e paz, né? E graça, a palavra graça vem de charis, né? Que significa lá do grego, né, do koiné, que era uma forma, tá, que os cristãos gentios se cumprimentavam. Aqueles cristãos gentios, gente, estou me referindo àqueles cristãos que não eram, tá, não eram judeus, né, aqueles que eram de outras nacionalidades, como os irmãos lá da igreja de Filipos. Bem, e aqueles cristãos que eram judeus, eles usavam mais, se cumprimentavam mais com o termo shalom, ou paz, né, se cumprimentavam. Então, olha que coisa interessante. Como a igreja de Cristo, né, a gente viu o tempo inteiro aqui no capítulo 4, essa discussão entre os cristãos, né, judeus cristãos e os judeus gentios, os judaizantes, né, essa divisão. Paulo, quando ele se refere, né, nessa saudação à graça e à paz, na verdade, ele está juntando a igreja, ele está juntando tanto judeus quanto cristãos judeus, quanto cristãos gentios, né? E tá fazendo um apanhado da igreja e fala, olha, eu estou falando com vocês todos, com cristãos judeus e com cristãos gentios. Eu estou usando uma saudação e estou juntando as duas saudações, porque nós somos uma igreja única. Olha que coisa fantástica isso. Então, tanto a graça quanto a paz são dádivas divinas da igreja. Tá? É impossível pertencer à igreja sem ter graça e sem ter paz. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo. E a paz é o estado de reconciliação com Deus, desse pecador pela graça. Né? Pela graça nós temos a paz. Né? Então a saudação de Paulo dizia aquelas igrejas, né, e principalmente a igreja aqui de Filipos, né, que elas haviam sido alcançadas por essa graça e por essa paz aí, né? Então é muito interessante, né, porque a gente pode dizer assim que a graça indica sempre, né, algum dom absolutamente gratuito e merecido, né? Enquanto a paz é o bem-estar, né? E que os homens podem desfrutar aí mediante a graça. Então a gente pode fazer uma analogia que a graça é a planta, né? E o fruto dessa planta é a paz, né? A graça é causada pela salvação e a paz o resultado dessa salvação. Quem tem salvação está em paz, né? Então é o complemento, né, da causa e efeito, da causalidade e efeito do alcance do evangelho sobre a sua igreja. Olha que coisa fantástica que a gente pode tirar desse texto aí. E para fechar, né, nossa conclusão, né, a gente vai ver essa saudação lá no início, né? No início do nosso texto que a gente começou a estudar, Filipenses capítulo 4, verso 1, Paulo começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, e a todos os santos em Cristo. Vocês percebem que da mesma maneira que ele começa, ele termina. Na verdade, Paulo, ele começa a saudar, e ele não sauda na primeira pessoa, né, lá no início, é Paulo e Timóteo. Aqui, novamente, ele faz algo muito parecido, né,
ele fala, né, ele saúda a igreja ali, né, com a graça, né, do Senhor Jesus Cristo, mas ele se refere também e a todos os santos, né, também se referindo a outros que são separados, também estão saudando juntamente com ele. E uma coisa interessante, né, a graça está no início, está presente lá, e Cristo está presente no início, e também a graça e Cristo presente no fim, né? Ele não deixa do tempo inteiro, né, da presença de Cristo, novamente um texto, né, uma mensagem cristocêntrica, do início até o fim. O que deixa fácil a gente entender que a igreja é de Cristo. E ele deixa o tempo inteiro, apesar dele ser uma liderança ali importante, tá? Ele deixa o tempo inteiro, né? Essa ideia de coletividade, né? Ele não ele deixa claro que Cristo é a referência para eles ali, né? Então eles pregam-se bênçãos, pregam-se prosperidade, prega-se o Espírito Santo, né? E como Hebreus 12, 2 diz aí, né? Fixemos-nos em Cristo, né? A vida cristã é única e exclusivamente Cristo Jesus. E Paulo fecha aí esse texto, né? De maneira primorosa, de maneira fantástica, né? E desejando aí que essa graça e essa paz fossem multiplicadas na vida de cada um. E ele dirige isso aí para a igreja, né? Ele não faz isso só para a igreja de Filipenses, também se refere né, refere-se dessa forma para outras igrejas, mas o que eu quero deixar de mensagem final para todos aqueles que são da igreja de Cristo, independentemente da denominação, mas que eu e você e todos nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, né? Que possamos, e você que é santo, separado, aquele que é de fato um lavado no sangue do Cordeiro, que a gente possa entender, que a gente possa buscar a cada dia mais essa graça e ter a paz de Cristo Jesus em nossas vidas, né? Que a gente possa conhecer a Deus e a Cristo, porque isso é fruto da graça. Né? Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar falando aos nossos corações. Espero que você possa ter entendido um pouquinho dessa palavra, né? São apenas 3 versículos, mas eu procurei de uma maneira sintética, né? Nesses foram 40 minutos aproximadamente aí, 45, para que a gente possa estar entendendo a mensagem de Cristo aí para as nossas vidas. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós aí. Amém? Amém. Muito bom. Amém, Anderson. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa antes de parar a gravação? Não, Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Podem agora. Queria só fazer um comentário aí em cima disso que o Anderson falou, né? Primeiro, Você tem agradecer como aí. botar um fone de ouvido, Rodrigo? Eu não estou te ouvindo direito. Eu tô falando no notebook, tá saindo ruim aí pra todo mundo? Melhorou agora. Tá legal. Porque o microfone do meu notebook pega direitinho, não tá pelo celular, não. Ah, tá. Não, é porque parece que você está longe. Ah, tá. Não, enfim, é só para dizer que foi muito bom aí o fechamento, Anderson, a conclusão que você deu, né? Conseguiu evocar aí os principais pontos que a gente trabalhou ao longo da carta, né? Conseguiu sintetizar isso, né? E trazer à nossa memória, à nossa lembrança, os motivos que Paulo estava escrevendo a carta, a alegria dele, o amor pelo evangelho, mesmo estando nessas condições extremamente adversas, né? E só um comentário assim em relação à carta em si, né? Tudo que a gente trabalhou durante essas semanas me faz pensar muito, né? Filipenses tem me feito pensar muito sobre a nossa condição, né, de cristão. Hoje a gente tem até brincado, eu e Lídia, o pessoal tem brincado com a questão da igreja perseguida aqui no Brasil, né? A gente estava até brincando com isso. Mas eu tenho pensado, né, como que tem sido desafiador para nós cristãos
pregarmos o evangelho e como tem sido difícil fugir dos estereótipos, às vezes desvalorizam o que a gente tem para falar por conta dos estereótipos que alcançaram a nossa imagem como cristãos, né? E às vezes bate um desânimo de tentar falar, ou bate alguma tristeza, mas Paulo ali numa condição muito, né, muito pior, no sentido de fato estar vivendo uma perseguição, né? Sua vida ali correndo risco, e ele o tempo todo conseguiu achar motivos de se alegrar, né? Motivos todos eles sempre em volta do sacrifício de Cristo, da vida cristã, e enxergando tudo aquilo que ele estava passando como um privilégio, né? Então, eu tenho pensado muito nisso e buscado aplicar isso na minha vida, e tem sido muito bom. Foi muito bom, né? Tá acabando hoje, mas foi muito bom. Todas as aulas, Deus falou muito comigo. Muito legal, né? E Paulo, eu acho assim, Paulo fantástico, porque ele pega de uma coisa simples, né? Mas ela tem cheio de meandros e conceitos ali, né? Muito, muito legal, né? A Muito Aline quer bom. falar? E Paulo preso, ele traz sempre palavras de incentivo e sempre assim, dando força ao povo. Ele que estava preso, que talvez estivesse precisando de consolo, de palavra, e é ele que consola. Isso é muito interessante. E aqui um ponto que você falou, que falou da paz, né? Que ele deseja paz e que o cristão ele tem paz, o salvo tem paz. É um pouco do complemento dele, dos versículos 8 e 9, né? Que ele fala justamente do comportamento do cristão, que é o que traz a paz, que são os pensamentos. Então, assim, mesmo o cara preso, ele consegue falar da gente coisas boas, honestas, e coisas que louvam e glorificam a Deus. E muitos acham que paz é a ausência de problemas, mas não é, né? Ele estava com um problemão, Paulo estava preso, né? E aqueles cristãos que viviam na casa de César, que não é a minha casa, né, Lídia? Mas a casa de César, tô brincando aqui, também viviam num problemão, né? Viviam num antro ali de perdição. Mas tinham paz, e Paulo desejava paz ali, né? E é possível viver em paz nesse momento, em situações conturbadas da nossa vida. Paz não é não ter problemas. Paz é ter a certeza de que Cristo está do nosso lado, mesmo diante do maior problema que você passa. Paz é saber que, independentemente do que ocorra, tá? O que você já viveu é lucro. Paz é saber que Jesus Cristo está do teu lado, que você tem um Deus poderoso, que você tem a salvação eterna garantida. Isso é paz. Então, o crente, ele não, para nós cristãos, né, deveria, né? E a gente sabe que nem todo mundo se comporta dessa maneira, mas a gente se desespera, muita gente vê o cristão se desesperando, né, diante de problemas, situações, etc. Tá, a gente é humano, a gente sente, mas devemos entender esses problemas do ponto de vista espiritual, entender que mesmo nessas condições, né, a gente precisa ter paz, porque a gente tem um Deus soberano, Senhor da história, que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, que criou a mim, a você, o átomo, a molécula, né? O pósio, que é o elemento mais, né? O menor elemento da matéria, né? As ondas, a matéria escura, sei lá, os quasares, os pulsares, os buracos negros, todas as coisas complexas que a gente não consegue entender. Ele é o Senhor de tudo isso. E a gente precisa se entregar ali, ter paz, que as coisas vão, né, vão ter saída, vão ter solução, e que a gente tem a salvação em Cristo Jesus. A gente precisa compreender isso, né? Outro dia eu fui num velório, né? E esse negócio de Covid aí, agora a gente teve muitos velórios, né? Infelizmente. E fui num velório de pessoas crentes. E
eu pude ver ali, né, infelizmente, uma família conturbada, uma família que estava totalmente desequilibrada pela perda de um ente querido, né? Chorando, gritando, pessoas ali. E eu fiquei olhando, falei, gente, tudo bem, eu entendo o sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente não espera que as pessoas que não estão na ordem natural das coisas acontecerem, a gente espera que, que os mais velhos vão primeiro, mas não espera que um filho vá, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter aquela convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? O cristão, eles estavam num desespero tão grande que eu não consegui ficar até o fim. Eu olhava aquilo mexia comigo, né? Então eu fiquei um momento do lado do velório, fizemos lá uma oração para tentar acalmar as pessoas, mas depois eu falei, olha, eu não consigo ficar aqui, o ambiente está muito pesado. Eu vou embora e sair dali e vim no carro dirigindo pensando aqui. Eu falei, meu Deus, né? Não havia paz ali naquele ambiente, né? E eram pessoas que eram salvas ou teoricamente que criam em Cristo Jesus, né? E a gente precisa demonstrar isso, né? As pessoas ali vendo, né? Isso, etc. A gente precisa ter um pouco mais de percepção, né? Do que é uma vida íntima com Cristo. Talvez seja isso, né? Que Paulo viveu na prisão ali. Muito bem. Lídia, acho melhor agora parar de gravar, né? Aí, se a gente trocar mais alguma ideia, senão vai ficar grande para tu editar depois, né? Já tem 1 hora praticamente aí.